Até que enfim terminou o melancólico Brasileirão 2025. O Vasco, que na 30ª rodada sonhava com Libertadores, na 38ª terminou a 2 pontos da zona e uma classificação culposa para a Sul-Americana. Mas antes de analisar esse campeonato confuso do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, comenta, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais, tá bom? Então vamos lá. O Vasco começou o Brasileirão do mesmo jeito que terminou, com altos e baixos o tempo inteiro. Começou ali ganhando do Santos e do Sport em casa, ainda com o Fábio Carille no comando, e perdendo, sendo humilhado pelo Corinthians, lá em São Paulo, com o time reserva, porque estava priorizando a Sul-Americana, uma confusão que na época já ninguém entendia. Aí o Carille foi demitido e veio a sequência com o grande treinador Felipe Maestro, o grande melhor amigo do presidente. Ele perde para o Palmeiras em Brasília, toma uma virada do Vitória com um jogador a mais, ele abre 1-0, o Vitória fica com um a menos e vira o jogo, e é humilhado, toma 4 de um time amador da Venezuela pela Sul-Americana. O Diniz chega e a instabilidade continua, só que agora os picos são mais altos. Então ganha do Fortaleza e do São Paulo, metendo 3, jogando bem, e aí perde do Bragantino e do Fluminense, jogando muito mal também. Aí vem a parada para o Mundial. E aí uma expectativa se cria, porque a diretoria promete reforços na volta. O Diniz teria um tempo ali para treinar, para trabalhar, aplicar a metodologia dele, o pensamento dele. E aí quando retorna, o Vasco pega o Botafogo em Brasília, perde feio, sem nenhum reforço em campo, porque não tinha reforço. E a diretoria, sempre bom lembrar, prometeu esse reforço por conta própria. Ninguém pediu para eles falarem nada, ninguém pressionou nem nada. Do nada, o Amodeu foi lá e falou, ó, na volta teremos reforços no time. Do nada. E não teve. Aí é eliminado da Sula, fica 5 jogos sem vencer e vem o ponto alto do ano, o 6-0 no Santos. O time jogando bonito, belos gols, Coutinho jogando muito, uma atuação fantástica do Vasco. Aí todo mundo falou, encaixou, agora vai. Aí perdeu pro Corinthians, pro Juventude, ganhou do Sport, empatou com Ceará e Flamengo. Percebem como é que é uma montanha russa? Como é que vai ter um ano tranquilo desse jeito? E aí chegamos à sequência mais esquisita do ano, que de 7 jogos o Vasco vence 6 e depois perde 5 seguidas. No momento mais difícil do campeonato, o Vasco ganha do Cruzeiro, do Bahia, do Fluminense e surpreende todo mundo, sai atropelando todo mundo. E aí começou, vai para Libertadores, metade do time tem que ir para a seleção, o Diniz é o melhor técnico da história. E aí até o Pedrinho apareceu. O Pedrinho, todo o vídeo da Vasco TV, o Pedrinho tava lá falando que é o melhor, é top 8, o elenco é top 8. Eu falei pra vocês, eu tava certo o tempo inteiro. E todo o vídeo da Vasco TV ele tava lá, ressuscitaram o Pedrinho, apareceu lá. Aí, 5 derrotas seguidas. Umas atuações vergonhosas, o time do nada desaprendeu a jogar. Aí começa que o clima não tá legal, e um monte de fofoca, e aí a torcida organizada foi lá, deu um esporro nos caras e tal, eles prometeram que iam dar a vida. Jogo seguinte, 5 no Inter. Aí todo mundo, ó lá, estavam de sacanagem, era só dar um apavoro nos caras, voltou. Tudo voltou ao normal. Jogo seguinte, perde do Mirassol em casa, no outro, toma 5 do Galo. Como um time com tantos altos e baixos quer alguma coisa do campeonato? O Vasco teve um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Só o Sport e o Juventude tomaram mais gol que o Vasco. O Vasco perdeu 19 vezes no campeonato. Só Sport e Juventude perderam mais que o Vasco. Um ano que começou com o Carille no comando não podia terminar bem. Eu entendo e respeito o Pedrinho manter o Diniz, porque ele acredita no Diniz, ele gosta do modelo de trabalho, ele acredita que dali vai sair alguma coisa. O que eu não aceito é começar o ano com o Carille, que é um oposto, é totalmente diferente do que ele pensa. E aí a pré-temporada é prejudicada, todo ali, o início do campeonato e da temporada é tudo comprometido. E isso vai influenciar no resultado lá no final do ano. E aí, pra piorar, no período que ficou ali sem técnico, ele botou o melhor amigo dele, que ele jura que é um gênio do futebol, para ser o treinador. E aí toma aquela virada ridícula com um a mais contra o Vitória e toma 4 de um time amador na Venezuela. E aí, cadê o Pedrinho? Porque na fase boa, ele aparece mais que os jogadores que a comissão técnica. Na fase ruim, ele desaparece. Cadê o elenco top 8 que ele ficava falando que tinha? Como é que tá a venda da SAF? Como é que tá a reforma de São Januário? Ninguém sabe de nada. O Pedrinho sumiu. Precisa acontecer mais o que para ele entender que ele não tem capacidade para esse projeto que ele está tocando? Só ser muito Vasco não quer dizer nada, eu também sou, mas eu não sou capaz de ser presidente do Vasco. O que o pateta do Felipe faz lá até hoje? Que ninguém sabe.
Você vê a diferença das contratações de quando o Felipe comandava para quando o Admar chega. Agora vamos falar do elenco, que eles também têm culpa e muita. Começando lá no gol, o tal do Fusato é horroroso, nível Michel Alves e Diogo Silva. Horroroso. Na lateral direita, beleza, o PH e o Puma tá tudo certo. Na lateral esquerda, a gente tem o Piton, que é muito bom, mas se ele não joga, tem o horrível do Vitor Luiz e o Leandrinho, que pelo visto não caiu nas graças da comissão. Na zaga, a gente só tem o Cuesta. O Robert Renan foi uma aposta válida, mas ele está se mostrando o Léo Pelé 2.0. E aí os reservas nós temos o Lucas Freitas, que falhou muito também, e o atleta Lucas Oliveira. Sempre bom lembrar que a dupla Patati e Patatá treinou o Tigres do Brasil, fez um belíssimo trabalho lá, e descobriram o Lucas Oliveira lá. E aí eles têm muito orgulho de falar isso, que eles que descobriram, porque ele era muito bom no Tigres do Brasil e sei lá o quê. Horroroso, um dos piores zagueiros aí dos últimos tempos, e olha que a concorrência é grande. Volante a gente só tem o Barros, que estava emprestado para o América e só voltou porque o Cruzeiro se interessou. Se o Cruzeiro não se mexe, não faz uma proposta, o Vasco não chamaria o Barros de volta, ele ia estar no América lá até hoje. Hugo Moura e Cocão, no ano passado, fizeram uma boa temporada, mas esse ano voltaram ao normal. Paulinho também voltou ao normal. Thiago Mendes e Tietê não renderam. E o Jair se machucou. Então, de 7 possibilidades, a gente só tem um. No meio, a gente tem o Coutinho e só. Se ele não joga, o Vasco não cria uma jogada. E aí, no ataque, o Ryan esse ano despontou, né, e virou o craque do time. O Nuno chegou e jogou muito, já ótimo reforço. O Andrés Gomes é ruim, mas ajuda bastante. E aí, por outro lado, a gente tem a queda do Verratti, né? Ele que foi fundamental em 23 e 24. Esse ano até começou bem o ano, mas aí caiu demais. E o David também não fez uma temporada boa. Ele é útil, mas essa temporada não foi legal. E aí acabou o elenco, né? Não tem mais ninguém. Esse é o elenco do Vasco. Pro ano que vem, que tem de novo Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão começando daqui a um mês, e Sul-Americana ou Libertadores, o Vasco precisa contratar e precisa de jogadores físicos, fortes. O Vasco tem muito jogador frágil. No mínimo, um goleiro reserva, no mínimo 2 zagueiros, porque a gente só tem o Cuesta, e um lateral esquerdo, porque se o Piton não joga, a gente não tem ninguém, tem que improvisar o Puma. A gente precisa de, no mínimo, 2 volantes, porque só tem o Barros, não tem um titular para jogar com ele e não tem reservas. Precisa de um reserva para o Coutinho. Óbvio que é difícil suprir o Coutinho e substituir ele, mas precisa de alguém que faça minimamente a função quando ele não joga. Precisa de pontas reservas. O Adson, quando voltar, vai ajudar muito, mas a gente não sabe quando e como ele vai voltar. Centroavante, urgente, precisa. Não dá, infelizmente, não dá para contar com o Verratti mais. O GB também ainda não está pronto. Sem falar na venda do Ryan. Se vender o Ryan, então, aí precisa buscar um jogador de altíssimo nível para substituir, e aí a chance da diretoria fazer uma aposta errada é altíssima. Um detalhe, precisa desse tanto de contratação e rápido, porque o brasileiro já começa daqui a um mês. E aí eu fico preocupado porque ninguém sabe nem se o Pedrinho tá vivo, ele não é visto há muito tempo, ou então ele tá por aí, só que ele trocou de rosto de novo e ninguém tá reconhecendo. Então precisam encontrar o Pedrinho. Sobre o Diniz, eu manteria. Eu acho muito difícil encontrar no mercado uma boa opção para substituir. E eu acho difícil um treinador fazer o Vasco jogar do jeito que eu já vi o Diniz fazer esse time jogar. O que ele precisa é, nessa pré-temporada, achar um equilíbrio e encontrar jogadores que se encaixem para fazer esse modelo dele. Não dá para o Vasco ser, de novo, um time que goleia e é goleado, goleia e é goleado. Faltam 3 dias para a semifinal da Copa do Brasil e o Vasco está a 4 jogos de um título. Essa possibilidade pode mudar totalmente a perspectiva do que foi essa temporada e mudar o que vai ser a próxima. O que não pode é ela maquiar o que foi 2025 e esconder os erros cometidos. Então, tomara que esse título venha. Acorda, Pedrinho. Então, valeu.